Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é o princípio da duração razoável do processo. Um tema bastante importante, um tema preocupante, já que nós temos um grave problema na justiça brasileira, que é a questão da morosidade. A questão da duração razoável do processo, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78, onde nós vamos encontrar que a Constituição assegura essa duração razoável. É uma regra que vem de encontro já com uma regra anterior do princípio da duração prevista no Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então nós já tínhamos uma previsão nessa Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, que o processo deve apresentar uma duração razoável. A Constituição brasileira, ela foi reformada através da emenda constitucional número 45, do ano 2004. E nessa reforma, uma reforma que pretendia implementar normas para o aperfeiçoamento da justiça brasileira, foi introduzida a regra do artigo 5º, inciso 78, que prevê a duração razoável do processo. Vejo que essa ideia de duração razoável é um conceito vago, um conceito indeterminado. O que é razoável? O que é uma duração razoável? Será que um prazo de 180 dias é razoável para o término de um processo? Será que o prazo de um ano é razoável para o término de um processo? Vejam que há necessidade ainda de muitos estudos, muitas pesquisas, para que se defina efetivamente o que é uma duração razoável. É um conceito vago, como eu disse. Em Portugal, o professor Boaventura de Sousa Santos desenvolveu uma pesquisa muito interessante sobre a justiça portuguesa. E nesse trabalho, inclusive se tornou um livro, Os Tribunais das Sociedades Contemporâneas, livro esse que recomendo a leitura a todos, procurou estabelecer um prazo de acordo com o CPC português. Então, de acordo com o CPC português, se tudo correr bem, o processo deveria levar em torno de 180 dias. Embora a gente saiba que isso, na realidade, acaba não acontecendo. No Brasil também foi feita uma pesquisa, um estudo, considerando as regras do Código de Processo Civil, e o processo brasileiro levaria em torno aí de uns 300 e poucos dias, que embora na prática acaba não acontecendo, leva mais de 1000 dias muitas vezes para se findar o processo. Então a ideia da duração razoável é muito importante, já que sabemos que a justiça tardia é comparada a uma situação de injustiça. Em certa ocasião, o professor já disse que a injustiça é amarga e a justiça tardia é azeda. É uma questão de sabor, não é? Mas nós temos aí essa grande preocupação que o processo tenha uma duração razoável. O problema da morosidade não é um problema exclusivo da justiça brasileira. Muitos países do mundo enfrentam a mesma situação. Na Itália, por exemplo, inclusive há uma lei regulamentando essa situação, a Lei Pinto, e acabou estabelecendo aí um procedimento para apuração dos danos, eventualmente, a respeito da duração razoável. Sempre se procurou criar técnicas para acelerar os procedimentos. Então, no Código de Processo Civil de 73, por exemplo, foi bastante aplaudida uma inovação que não havia no Código de 39, que é o julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado da lide permitiu aos juízes julgar e decidir sem realizar audiência, algo que era obrigatório no Código de 39. Então o legislador está sempre buscando meios e mecanismos para que acelere o procedimento, para que se ganhe tempo e que a tutela jurisdicional seja prestada de uma forma mais oportuna. Então nós temos hoje técnicas que permitem o julgamento de cara, como dizem, a prima facie, pela improcedência da ação. Temos também várias técnicas ligadas a recursos repetitivos, muito importante numa sociedade de massa em que nós vivemos. Então são várias técnicas que são buscadas para acelerar procedimentos. Também, por exemplo, o legislador pode atribuir a um determinado documento a qualidade de título executivo. Isso também já seria uma forma de abreviar o tempo do processo, já que essa pessoa poderia ingressar diretamente com uma execução.
Então vejo que são várias técnicas, várias medidas, várias preocupações para ganhar em tempo e em agilidade. Não poderia deixar também de mencionar a técnica das tutelas provisórias. Então nós temos a possibilidade de liminares, hoje muito importante, uma tutela provisória sendo concedida liminarmente, seja ela cautelar, seja ela antecipada, ela distribui de melhor forma a questão do tempo do processo. O tempo do processo, se não existissem essas técnicas de antecipação, de tutelas diferenciadas, correria sempre a desfavor do autor. E muitas vezes o autor tem razão e ele tem que obter o bem da vida de uma forma mais rápida. Ele não pode ser o único a sofrer pela demora do tempo do processo. O novo Código de Processo Civil, para finalizar, eu gostaria de ressaltar, traz na primeira parte do Código, no primeiro livro, lá no artigo 4º, que as partes têm direito a uma duração razoável. Uma duração razoável, inclusive, não só na apreciação do mérito, mas também na fase satisfativa, inclusive na fase satisfativa. Isso demonstra que a preocupação de uma tutela em prazo razoável não deve só ser limitada à fase cognitiva, à fase de conhecimento, à fase em que o juiz está acertando para verificar quem tem razão, mas também na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença, que é considerado o calcanhar de Aquiles de um processo. Quer dizer, você transformar em realidade aquilo que foi julgado é muito mais difícil do que apenas pronunciar quem tem razão, o direito para aquele caso concreto. Então, a questão da morosidade também se impõe na fase executiva, de modo que o juiz tome medidas adequadas, efetivas, para que obtenha o credor, o autor da ação, a satisfação do seu direito no menor tempo possível. É claro que todas essas medidas não podem desprezar e considerar que o réu atrapalha o processo. Não, o réu não atrapalha o processo. Deve ser assegurado sempre ao réu a oportunidade de manifestação, a oportunidade de contraditório, a oportunidade da ampla defesa. Porque não é aquele que inicia o processo que tem razão. Não é porque é o demandante, o autor que iniciou o processo, é que ele tem razão. Terá razão aquele que tiver ali, não é, o seu direito, a sua pretensão, assegurado por uma norma, assegurado pelo ordenamento jurídico, esse é que terá razão. Bom, essas eram as minhas considerações sobre o princípio da duração razoável, um princípio importante dentro da teoria geral do processo, dentro da ideia de devido processo legal. Gostaria de convidá-los a prestigiar o nosso canal, TGP Descomplicada, a curtir o vídeo, assinalar o sino, não é, de notificação para que acompanhem e recebam os nossos vídeos. E também podem acompanhar os vídeos também, agora no novo canal criado, que é o canal da Instituição Toledo de Ensino Oficial. Os vídeos também estão sendo disponibilizados também no canal da IT Oficial. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.